Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero que vocês conheçam o Áureo, um nome que carrega história, coragem e raízes profundas. O Áureo, ele é um empreendedor no ramo de hortifruti há mais de 32 anos. Mas ele me contou que a sua alma empreendedora nasceu muito antes disso. Com um olhar atento e coração firme, enfrentou os altos e baixos que todos nós empreendedores enfrentamos, com algo inegociável para ele, que é a família. Hoje, aos 61 anos, ele carrega na bagagem muito mais do que a experiência de mercado. Ele carrega histórias de amor, escolhas difíceis, aprendizados valiosos e coragem de seguir acreditando, mesmo quando tudo parecia incerto. Preparem-se para se inspirar com quem aprendeu na prática que empreender também é um ato de amor. Bom dia, Áureo, tudo bem? Bom dia, Isabelle, tudo bem? Uma satisfação muito Oi. grande estar aqui com você, tá? E depois de uma introdução dessa aí, né, a gente fica mais envaidecido, né? Áureo, conta pra gente qual que foi o dia que tudo mudou e você decidiu começar a empreender. Isabelle, assim, tudo começou bem antes de empreender, né? Eu falo assim que empreender, para mim, no meu caso, é uma questão de preparação. Então, quando eu tinha meus 17 anos, eu morava no Paraná e trabalhava na roça, eu, meu pai, minha mãe, e eu, na verdade, eu não gostava muito do serviço de roça, eu achava meio que puxado, mas eu já conhecia outros mundos também, né? Eu convivia com algumas pessoas da cidade e eu via que existia outro mundo além do mundo que eu vivia. Então, por eu não concordar muito com as ideias do meu pai, que era somente olhar focado por café e lavoura e tal, eu falei para minha mãe e disse assim: "Ô mãe, o negócio é o seguinte, eu vou arrumar uma namorada, vou casar e vou construir meu pé de meia". Aí minha mãe disse: "Mas por quê? Assim, você fala em casar, sair e tal. Sair tudo bem, mas e por que casar?". Eu disse para ela: "Porque eu aprendi que, igual vocês constituíram uma família junto, né, trabalhando, e eu para mim, eu entendo que a família é a base que vai me sustentar naquilo que eu almejo pela frente. Então eu tendo uma família, vai ser mais fácil para mim me orientar". E assim fiz. Eu tinha 17 anos, aí já comecei a mudar meu olhar para, vamos dizer, as meninas, né, para que qual que ia encaixar com com o meu ideal. Então eu acredito, Isabelle, que ali eu comecei a empreender, né. Então ali naquele momento ali, eu comecei a empreender, porque eu comecei a me preparar, comecei a me exercitar, buscar algumas informações, ver o que que o mundo tinha lá fora, o que que oferecia, o que que precisava, o que que eu gostava, e assim eu fui, né. Arrumei a namorada, casei, namoramos 3 meses, 3 anos, desculpa, 3 anos, casei dia 21 de dezembro de 1985. Portanto, esse ano nós vamos completar 40 anos de casado, né, e casamento, sim, feliz, né, e com muitas tribulações pela frente, porque não é fácil, fazer essa ligação entre empresa e casamento, né. Apesar de que quando nós casamos, ficamos 3 anos morando numa cidade, fui funcionário público, mas a dificuldade era tanta, e aí depois nós mudamos para Minas, viemos para Minas Gerais, e pra você ter uma ideia, nós viajamos 1.200 quilômetros na carroceria de um caminhão. Eu, minha mulher e meu filho. Na carroceria, com a mudança e tudo, nós partiu sem não sabia nem o que que era o sair fora do Paraná, quanto mais em Minas Gerais, né. E nós viemos então mudando para a cidade de Patrocínio, onde nós, começamos ali plantar tomate e tal, e ser feirante, fazer feira na cidade hoje, Coromandel, né.
E ali nós começamos, então, eu falo, nosso estágio começou na feira. Aí nós começamos, nós não sabíamos lidar com calculadora, com balança, era aquelas balanças de ponteiro ainda, sabe, aquela coisa de doido assim. Mas era aquilo ali que tinha para o momento. Então, na feira, a gente aprendeu a lidar com calculadora, com precificação, com quantidade, né, qualidade, conhecer público, e que, então, foi todo um processo que foi favorecendo, embora parece que no momento a gente não entendia que aquilo tudo era um aquecimento, né. A gente achava dificuldade, era um aquecimento, era uma preparação. Nós precisávamos passar por aquilo tudo para poder chegar lá na frente, né. Então, a gente passou. Aí, eu digo assim, o amor, o carinho, né, que a gente tem pelo trabalho, e a fé em Deus, né, que coloca ele na frente de tudo, e quando a gente se dispõe, se apresenta para o jogo. Quando você se apresenta para o jogo, como se diz o técnico, ele te enxerga, ele bate o olho em você e fala: "Esse menino, ele lida bem com a bola, ele pode um dia pisar no gramado". Então, quando você vai se apresentando para o jogo da vida, o jogo dos negócios, o mundo, o universo acredita em você e vai abrindo as portas. Então, para mim, sim, tudo começou lá atrás, quando eu disse para minha mãe: "Vou arrumar uma namorada". Tem que começar a jogar, né, Áureo? Não tem jeito, Tem né? tem que começar a jogar, né. Mostrar suas habilidades, suas necessidades, sua vontade, né. Nesse trajeto todo aí que você viveu, rico de experiências, qual que foi o maior desafio que você considera que você viveu até hoje no seu negócio? Então, nessa questão, observa que eu falei que a família, né, é o tudo, né, é a base e tal, mas o desafio maior foi, conseguir conciliar a família e empresa. Separar o que que é razão e emoção, o que que é CPF, CNPJ. Porque empresa familiar não é fácil de se lidar. Ah, dá a impressão de que não, é fácil, você estar com a sua esposa, estar com seus filhos, você estar com seus parentes e tal. Não é bem assim. Então, eu digo assim, os filhos podem dizer: "Ah, é do pai, vamos pegar, vamos usar". Não tem problema, é da mãe, é do tio, é do não, não é assim. Então, e como que você vai o desafio maior é como que você vai implantar essa ideia que você tem na cabeça que empresa é empresa e família é família, sendo que você não pode ferir nenhum lado e nenhum outro. Então, o desafio, eu e minha esposa, nós ficar juntos 24 horas por dia, então como que você trabalha, você fala que sim, fala que não, ela cuida de um setor, eu cuido do outro, e às vezes os setores se divergem, né, não é fácil, porque às vezes o meu ponto de vista é um, dela é o outro, e depois chegar em casa e não levar a empresa para casa, e nem levar a família para a empresa. Então esses são desafios difíceis que a gente tem lutado. Nós brigamos tanto, brigamos, assim, que, poxa vida, eu vou desistir disso aqui, não é possível, com qual que eu vou escolher, a empresa ou o casamento? Porque não estava, entende? Mas aí chegou, tem que achar o meio termo, é possível viver os dois. Esse é o É, desafio maior. você tocou num ponto importantíssimo que eu falo com todos os empreendedores que estão começando: separar o CPF do CNPJ, separar Isso, essas relações, e é um parto quase, é muito difícil, né, as pessoas conseguirem ter essa noção, mas é essencial para o negócio crescer, não é? isso. É porque se você não tiver, vamos lá, no fechamento de caixa, né, vamos fechar o caixa. Eh, eu não quero saber o que que você fez com o dinheiro, eu quero só saber se você pegou o dinheiro. Aí eu peguei o dinheiro para comprar uma sandália. Não, não precisa escrever que você a sandália. Tipo, a minha esposa, Glorinha, pegou o dinheiro.
Aí esse dinheiro, esse vale, vamos dizer assim, é destinado para a conta dela e vai ser abatido no prolabore dela. Se eu peguei, eu anoto, não preciso escrever o que que eu fiz com o dinheiro, mas se eu peguei, aí vai ser abatido no meu também lá. E assim, todos o diário, né? À tarde, quando vai passar para o caixa, aí você já destina cada coisa para sua gaveta. Se você não tiver suas gavetas, o que que vai acontecer? Vai ficar uma gaveta só. Eu acho que todo mundo deve ter uma em casa uma gaveta, né? Eu tenho a minha. A Glorinha fica brava comigo porque eu tenho minha gaveta que eu, lá tem de tudo. Tem de parafuso, a corda de violão, tem de tudo naquela gaveta. Então, é uma gaveta, mas ela é a minha gaveta de bagunça minha. Então, já é para isso, né? Mas a empresa não aceita isso aí, né? É bem diferente. Exatamente. Só de curiosidade, quando você foi começar o seu negócio, começar a sua vida, você parece que fez uma revolução, né? Na sua família aí, saindo e empreendendo num ramo diferente do seu pai. Você recebeu crítica das pessoas para você começar ou foi tranquilo? Assim, não, crítica eu não recebi muito, não. Pelo seguinte, é, a situação financeira era tão difícil que todo mundo acreditava que qualquer coisa era favorável, entendeu? Então, você sabe quando você está tão confiante, tão a única eu me recordo de uma única crítica, eu nunca esqueci, quando eu estava fazendo a montagem do sacolão, chegou um senhor e falou assim para mim: "Ô menino, o que você vai fazer aqui?" "Ah, eu vou fazer assim, tal, tal", expliquei para ele. "Isso não vai dar certo não. Aqui nesse cômodo aqui, ó, já montaram de tudo. Já foi boteco, já foi igreja, já foi correio, já foi isso, já foi aquilo, tal, tal. Nada deu certo. E para te começar, o dono do prédio aqui é ruim de negócio que eu nunca vi. Isso não vai dar certo não, tá? Quem Coromandel não dá certo não." Nina me deu um banho assim, de frieza aqui, assim. Eu pensei, não, mas vamos embora, vai dar certo. E então foi a única crítica que eu nunca esqueci, sabe. Não foi uma crítica ou uma orientação, não sei o que que ele me deu, né. Mas não Uhum. foi nada do que ele falou, tudo que ele falou para mim não deu certo para ele não. Ainda bem que você ouviu né, a sua Isto, intuição, né? isto. Em algum momento dessa trajetória toda, você pensou em desistir? Exatamente, é uma pergunta bem pertinente, né. Esse volta no casamento. Você já ouviu tanta gente dizer assim: "Eu não sei por que que eu não separo". As pessoas não separam por causa que existe algo maior do que ele, que ela, né. Existe o amor ali. Tem as divergências, mas tem o amor. E muitos dizem: "Por que que você não separa?" Ela sabe o porquê que ela não separa. Uma empresa, mas puxa vida, eu não sei por que que eu estou com isso aqui, por que que eu então eu acho que é a paixão por empreender. Ele suporta as dificuldades, ele a pessoa ela tolera, ela busca, formas de desviar da dificuldade. A gente vai Isabelle, eu tenho comigo, assim, que nós não nascemos pronto para nada. Nós nos fazemos para aquilo que queremos fazer. Eu tenho uma estátua que eu comprei, eu estava lendo um livro e que ela falou do nome de uma estátua, que eu até então, no momento, eu não sabia que existia isso. O meu inglês é ruim, mas é self-made man, self-made man. É o homem esculpindo a si próprio. É uma estátua que você fala dela o dia inteiro, inclusive eu estou com ela aqui do meu lado, que nesse quarto onde eu estou aqui tem de tudo, tá. Aqui tem tudo minhas coisas, esse quarto aqui é do meu filho que mudou, aqui eu tenho violão, viola desse lado, aqui tem um berrante, aqui tem televisão, aqui tem livro, aqui tem essa estátua, essa daqui, ó. Observa essa estátua aqui, ó. É isso aqui que nós precisamos para ser empreendedor. Nós nascemos nessa pedra bruta. Nós somos uma pedra bruta. Então o que nós precisamos é nos esculpir, ter a coragem de pegar uma talhadeira e a madeira e a marreta e arrancar os pedaços que são apenas, que atrapalham nos, crescer na vida.
seja conjugal, seja empresarial. Então, na empresa, a gente tem que buscar sempre se modelando. Eu digo que se você não se modelar, a empresa vai te modelar. Só que você vai ser escravo dela, porque ela te fez como ela te quer. E se você se autoesculpir, você vai modelar a empresa que você quer. E você vai viver uma vida feliz, tanto conjugal quanto empresarial. Diante desse contexto aqui, eu me coloco assim, as pessoas dizem para mim: "Auro, como é que você consegue, pedalar, ser ciclista?", que eu sou ciclista, eu gosto de pedalar. Eu pedalo aí por semana, no mínimo 60, 70 quilômetros, eu gosto de pedalar no meio do mato, eu gosto de fazer trilha. Isso. Mas, não é possível o empresário fazer isso? É. Eu tenho minha viola, eu sou coordenador do clube da viola de Coromandel. Hoje mesmo eu tenho ensaio, porque nós temos uma live para nós apresentar, tem meu violão, que eu gosto de curtir minhas músicas de violão, gosto muito de música sertaneja. Então, eu faço o que eu quero. Mas por que que eu faço o que eu quero? Porque eu modelei a minha empresa para ela aceitar eu poder continuar fazendo o que eu gosto e não ser escravo dela, para não poder passear, para não poder pedalar, para não poder tocar, cantar, passear com a minha esposa. Então, é isso que eu, assim, eu imagino em todos os sentidos. Isso daqui, ó, quem puder, leia isso sobre essa estátua aqui, que é um grande aprendizado. E é o que eu carrego para mim, na minha vida, é isso aí. Áureo, eu acho que você tocou em 3 pontos muito importantes. O primeiro é que desistir é normal. Todo empreendedor pensa em desistir. Não Aham, desistir de fato, sim. mas fica na cabeça ali em algum momento e depois vai embora. Uhum. Todo empreendedor pensa em desistir. A questão é, só continua. Só continua. Continua que vai dar certo. Outro E ponto importante também que você citou, dessa estátua, que eu achei muito linda a sua colocação, que é a necessidade da gente se esculpir, eu entendo também como desenvolver novas habilidades. O empreendedor, ele precisa olhar para isso. Como que eu melhoro a forma de fazer isso? Como que eu melhoro essa característica em mim? Como que eu melhoro as minhas habilidades técnicas e comportamentais, né? Faz parte do processo de desenvolvimento. Quanto mais a empresa vai crescendo, mais o empreendedor também precisa se desenvolver para acompanhar esse crescimento. É um crescimento perfeito. em conjunto, você Exato, concorda? concordo E o plenamente. outro ponto importante que você trouxe aqui é você falou que você desenhou sua empresa para comportar aquilo que você gostava de fazer e gosta de fazer até hoje. Esse é um ponto muito delicado, porque os empreendedores, eles acreditam que eles vão ficar correndo atrás do rabo ali, eles vão trabalhar, virar quase um escravo da própria empresa. Mas Isso, isso é porque não desenha a empresa, não pensa na estratégia da empresa, não isso. pensa nas necessidades que a empresa tem para crescer e te dar a vida que você quer. Correto? Então, viver escravo do negócio não faz o menor sentido. Não Eu faz? acredito que tem fases que a empresa vai demandar muito, e aí você vai trabalhar muito. Isso. Mas depois, a ideia é que você conduza de forma inteligente e estratégica para que ela ande por si, Gosta. na maior Assim, parte, né, do é tempo. interessante que você colocou isso, essa busca por esse aprendizado é muito importante. Claro, dá a impressão que eu estou falando que eu sou perfeito. Não, nada disso não, tá. Mas eu busco sempre, eu leio bastante, sabe, eu gosto muito de leitura, eu leio muito, muito. Eu gosto tanto de aprender, que aos meus 56 anos, eu resolvi fazer uma faculdade. Eu já estava há 40 anos longe da escola, eu pensei: "Mas que eu vou fazer na faculdade? Que confusão que eu arrumei". Mas você acredita que eu fiz gestão comercial e presencial, tive o privilégio de entrar na faculdade junto com a pandemia, no ano 19,
tive que aprender a lidar com plataforma, com Zoom, com um monte de coisa, aula remoto, mas tudo fez parte e consegui me formar. E depois, antes de concluir, eu gostei tanto de estudar, que antes de terminar a faculdade, eu já me inscrevi numa pós-graduação, eu fiz conciliação e mediação. E fiz ela, tal, me formei, terminei essa aí, eu fiz, neurociência e desenvolvimento humano. Ótimo para mim, para minha pessoa, ótimo. E agora eu estou, já me inscrevendo, eu quero fazer filosofia. Maravilhoso. Também é um curso que eu quero fazer, eu não morro sem E fazer, já falei isso já. isso, vou fazer filosofia. Tudo por quê? Para mim, aí para minha empresa, porque essas coisas me mudam. Se mudar eu mudo a empresa. Porque a empresa é a minha cara, a empresa é o meu espírito, é o meu jeito de ser. Então, fala assim, a empresa tem a cara do dono. Claro que tem. Então eu quero que a minha empresa tenha uma cara legal. Com certeza. Eu lembro quando eu te conheci, que eu fui fazer consultoria nessa empresa, foi em 2020. 20, acho que foi 20, 21, uma coisa Acho assim, que né? foi 20, 20 ou 21, alguma coisa assim. E, e de lá para cá, a sua empresa já cresceu, né? Sim. Assim, passou por vários, momentos difíceis que eu tive que, ah, trocar de sistema da empresa, troquei o regime tributário, passei para lucro real, fiz uma mudança que a impressão que dava que: "Meu Deus, que eu estou fazendo?". Mas, diz que é bom, vamos fazer aqui, pelo meu conhecimento vai dar certo. E graças a Deus, eu só tenho, assim, que agradecer a Deus, eu só tenho que agradecer porque, nossa empresa não é grande, mas é uma empresa que ela se comporta como grande. Ela tem um comportamento, assim, a minha equipe é uma equipe, assim, saudável. Eu posso viajar e ficar semana fora, que a minha empresa anda. É outro ponto que eu acho que eu tenho colegas meu que dizem assim: "Eu não posso sair, se eu sair minha empresa para, minha empresa isso". Poxa, não é assim. Você tem que formar a sua equipe, o seu time, para que eles joguem, mesmo que você não esteja ali. Ele sabe o que tem que ser feito para a empresa. Então hoje, eis o motivo, eu passeio, eu vou no clube da viola, eu vou pedalar, a empresa está andando. Qual que você considera o seu segredo para a sua equipe ser assim? O primeiro passo é ser amigo dos colaboradores. Os meus colaboradores, eu sei tudo da vida deles, assim, que pode ser saber, né. Eu sei tudo, eu ajudo, eu compartilho meus momentos com eles compartilham comigo, eles chegam em mim, me chamam até de pai. Eh assim, me ajudam, eu acredito neles, eles acreditam em mim. Na medida do possível, eu, remunero eles bem, naquilo que eu posso ajudar. Eu preciso de, um dinheiro para isso, um dinheiro para aquilo, passei apurado com doença, tal, tal. Estou sempre companheiro deles. Então, eu acho que isso é importante. Criar uma relação de confiança, né, Áureo? Exatamente. Porque se eles não for de confiança, eles não ficam. Eu já tive funcionário bom e que não ficou, porque ele não aderia a essa ideia da equipe ser assim tão, como é que fala, aberta, ser generosa, agir com empatia, não olhar para ele como um funcionário, olhar com ele, eu vejo meu funcionário, eu não consigo, apenas olhar, esse é meu funcionário, ele trabalha para mim, ele é meu empregado, eu nem gosto dessa palavra, é meu empregado. Não, apenas ele está vendendo o que ele tem de bom, que eu achei que ele tem de bom, que é uma habilidade de fazer tal coisa, e eu estou pagando para ele oferecer essa habilidade para minha empresa. Pronto, eu acho por esse lado. Isso é muito interessante, porque uma das maiores dores das pessoas é isso, né, é não ter uma Uhum. equipe boa, não poder não estabelecer esse laço de confiança, né.
E eu falo que uma coisa importante, eu não gosto nem da palavra funcionário. Eu utilizo profissional. A pessoa é um Profissional. profissional que está trabalhando com você, não Isso, para você, com você. com você. Além disso, né, de ser um profissional, ele é um ser humano. Então, a gente Exato. tem que olhar para mim, né, eu acredito que esse é o segredo, assim, é você conseguir olhar com profissionalismo, mas humanidade. É juntar essas duas coisas aí e equilibrar esses pratos, né? Me Eles têm conta uma coisa. sentimento, né? Hã? Eles têm sentimentos, né? Exatamente. Me conta, você recebeu algum conselho que você fez diferença para sua empresa? Que você poderia compartilhar? Ou isso não foi tão presente assim na sua caminhada? Foi, sempre os conselhos vêm das pessoas mais velhas, né? O que eu conto agora vem também de um senhor, que faleceu, mas amigo. Ele falou assim para mim: "Ô menino, aqui você vai dar muito certo. Só que tem uma coisa, você tem que aprender a separar razão e emoção, tá? Razão e coração", ele disse. "Se você souber separar isso, você vai longe". Mas porque ele percebeu que a minha empresa era familiar. Ele percebeu que eu não eu era novo na cidade e no estado também, né, então mudança de cidade já faz uma diferença, e de estado, né, são jeitos diferentes de trabalhar. Então ele percebeu que talvez eu estava sendo que meio que mão aberta, entendeu, Uhum. sabe aquela cidade pequena, tal da notinha, tal. Então a orientação dele foi voltada para isso: "Olha, cuidado, você tem que saber separar, não faça o que seu coração pede, que você tem um coração muito bom, mas a empresa é razão. Pode ou não pode". Eu não esqueço disso. Muito bom. Qual que é o momento que você considera mais gratificante da sua história empreendedora, Áureo? Olha, eu não canso de falar, né, da minha esposa, até daqui a pouco eu chamo ela aqui, tá, porque eu quero mostrar a carinha dela aqui. Ah, por favor. Nós tínhamos um objetivo, graças a Deus eu e ela sempre nós tivemos, assim, estudamos e analisamos, assim, o que que nós queremos. Então a gente buscou junto ao então a gente focava um terreno ao lado da onde nós tínhamos a empresa. E é o terreno que nós estamos hoje, certo? Certo. Então a nossa empresa era no terreno de cima. E nós morava na casa de frente. E a gente olhava para cá, para a nossa fachada, e dizia: "Se aquele menino ali vendesse aquele terreno, hein? Nossa, já pensou? Ah, e tal, então, quem sabe um dia, vamos". E pegou num período que eu viajava bastante. Eu ia quase que todos os dias para Uberlândia. Então a Glorinha ficou comandando a empresa nesse período e eu comprava, trazia e tal, tal. Um certo dia, o um corretor, e por incrível que pareça, o homem que falou que não ia dar certo. Que não ia dar certo, lembra a história que eu contei? Ele chegou em mim e falou assim: "Ó, o fulano tá vendendo terreno, você não quer comprar não?". Eu pensei assim, aí eu me dirigi até a Glorinha, disse assim, amor, falei: "Amor, amor, o fulano tá vendendo terreno". "É, é". "Então, que jeito? Não tem como". "Não, mas vamos pensar, vamos". Aí, do nada, ela falou pra mim assim: "Vamos lá em casa?". "Vamos". Falei: "Que essa mulher quer uma hora dessa, né, lá em casa? Vamos lá". A gente chegou em casa, fechou a porta do quarto. Eu fiquei mais assustado ainda, né, falei: "Opa". Aí ela pega do maleiro, assim, do guarda-roupa, sabe aquele chapeuzinho que a noiva usa, né, um chapeuzinho quando ela casou, que não sei como chama, chapeuzinho branco. Ela pegou aquele chapéu e entornou ele em cima da cama, cheinho de dinheiro, que todos os dias ela guardava, chegava e jogava um tanto, ela nem sabia o quanto, e jogava lá em cima, jogava lá. Aí, quando eu vi aquele arsenal de dinheiro em cima da cama, tudo amassadinho, não é possível. Assim, nós começamos a chorar.
e foi desenrolar esse dinheiro todinho, deu um trabalho, desenrolar, tudo arrumou, o terreno valia R$ 40.000, o homem queria. E aí foi, nós somou, deve que tinha dado lá uns 25, 28 mil que ela tinha guardado naquele chapeuzinho. Nossa, e aquilo já foi, a emoção ficou maior, porque ficou perto de uma coisa assim, possível, mas ainda não alcançável. Entendeu? E o que nós faz? Assim, o que nós fizemos? Eu tinha 2 Eurocap, 2 títulos de capitalização, saquei os 2, tinha 2 contas, limite em conta física e jurídica, saquei todos os limites, enfim, foi buscando todo lugar onde tinha tudo que podia fazer, não tive medo na hora nenhuma e nem ela. Nós arrumou 40 mil dentro de um saquinho de papel e nós chegamos na casa do homem. O senhor está vendendo terreno? Estou vendendo terreno. Quanto o senhor quer? R$ 40.000, menos nem um tostão, não faço menos. Você veio aqui pedir menos, mas não, tá bom. Falei, tem escritura o terreno? Tem. Maria, pega lá. Maria trouxe a escritura e eu peguei, fiquei lendo, como se eu soubesse que eu estava lendo, sabe? E eu sei, nossa, o que eu estou fazendo, meu Deus? Botei a escritura debaixo do braço e joguei para ele. Está aqui os 40 mil. O homem regalou um olho de um tamanho para mim e entrou para dentro e foi contar esse dinheiro e tal. E eu saí. Eu não sabia nem andar. Eu não sabia pisar na rua. Sabe? Porque aí tinha um terreno. Sabe? Até hoje eu me arrepio, assim. É muito gratificante. É você a realização de um sonho, né? Que lindo, muito bom. Ah, me conta uma coisa. Você tem algum grande objetivo para o seu negócio depois de 32 anos de empresa? Aí, o objetivo meu agora, assim, por eu já estar. Bom, não me considero velho, né? Mas estou com 61 anos, né? Caminhando para os meus 62. O meu objetivo é manter a minha empresa dando lucro. Eu quero, eu não tenho sucessor, porque meu filho não vai se adaptar a essa realidade, sabe? O negócio dele é outro. Então, eu estou preparando alguém que da minha equipe para ser o meu sucessor aqui dentro, e eu quero construir uma casa onde eu e a Glorinha vamos, assim, mexer com as suculentas dela, que ela gosta demais, e eu quero mexer com as minhas coisinhas, quero pedalar, quero viajar, mas não quero parar de trabalhar. Eu quero minha empresa sempre ativa. Eu quero alguém tocando ela para mim. Que ótimo, muito bom. Você tocou num ponto delicado, né, que é a parte da sucessão. Uhum. E da mesma forma como você não quis seguir o seu pai, seu filho também Pois resolveu não querer te seguir e tá tudo certo, né, Auro? Porque tá tudo certo, cada um trilha o seu caminho, o seu destino, né? não é? Então é esse, meu objetivo é esse. A gente já está finalizando. Eu quero que você pense qual conselho você daria para quem está pensando em empreender. Olha, empreender em qualquer situação, o primeiro passo é conhecer terreno, né? Medir tudo o que for possível ser medido. Conhecer o que você vai fazer. Eu digo para muitas pessoas que eu vou dizer sobre o hortifruti e que serve para todo o segmento. Pessoas digam assim: olha, eu quero plantar, vocês compram. Eu digo, você vai plantar o quê? De tudo. Eu falo, tá errado. Você não pode plantar de tudo, você tem que se especializar. Escolher alguma coisa que você vai se especializar. Então você tem que se especializar em alguma coisa, plantar o quanto a sua cidade consome, não produz menos, porque você perde um pedaço da fatia, não produz muito mais, porque você vai ter que buscar mercado lá fora, e é diferente. Menos que você já faça para buscar logo lá fora. Vou pegar exemplo, a Ceasa, né? Então, você já faz logo pensando lá fora ou aqui dentro. Então, se especializar, conhecer terreno, buscar conhecimento, medir bem o seu potencial não saber se filtrar os conselhos. Muitos conselhos virão,
nem todos são bons. Às vezes a pessoa não teve mal intenção, mas, às vezes para você, não é importante aquilo ali, você tem que filtrar. E buscar conhecimento. Leiam, estude o que que seu povo quer, o que que seu povo precisa, porque às vezes aquilo que você deseja não é o que o seu povo precisa. Então você tem que conhecer a necessidade dele e não a sua. A sua é ganhar dinheiro, mas e a necessidade dele? Então você vai entregar algo para ele e que isso vai gerar renda para você. Então, esse é muito importante, buscar esse conhecimento. E sem esse conhecimento é entrar no mato sem cachorro, que depois, lá na frente, você não vai conseguir romper. Então, volta na estátua, se esculpe, se conheça, busca conhecimento, se lapide, vai arrancando pedaço, vai doer, não tem problema, vai doer, mas dói muito mais quando é outro que arranca pedaço de você. Então não tenha medo, é você. Ótimo, muito bom. Maravilhoso, Aura. Eu te agradeço por ter compartilhado um pouquinho de você, um pouquinho da sua história. Para finalizar, eu quero que você complete essa frase. Empreender é isso mesmo. É? Empreender é ser corajoso. Ser corajoso. É ser corajoso. Muito bom. Uhum. A Eu acho Glorinha tá aí? eu tô chamando ela aqui, ela vai aparecer aqui agora, tá? Vendo aqui? Oi, Isabelle, Ei, Glorinha, tudo bem? tudo Prazer bem e revê-la. você? Prazer, meu também. Tudo bem, Bem, né? graças a Deus, estamos aqui. Fiquei muito feliz de ouvir um pouquinho mais da história de vocês, que a história dele é um pouco dessa história também, né? Com certeza. Muito lindo mesmo. É muito gratificante conversar com quem já passou pelas dores, pelas dúvidas, pelos medos e conseguiu, né, prosseguir e tá aqui contando a história pra gente. É isso aí. Muito obrigada, gente. Tá louco, Valeu, Isabelle. Isabelle. Grande abraço. Abraço. Muito Até obrigado. Com mais, Deus. tchau. Tchau.